dos meus adjuntos, da minha equipa técnica, mas no final é o Sérgio Conceição que decide, porque é o Sérgio Conceição que paga também, não é? Por isso, não. Francisco é um miúdo que está a começar, que tem uns minutos na Primeira Liga, tem o seu trajeto todo a fazer, assim como muitos miúdos da equipa B que nós estamos atentos àquilo que é a sua evolução, para quando eu entender, poderem ser chamados. Vamos agora para o Benfica. Gonçalo Ramos está no centro de uma polémica entre... Quer dizer, neste caso, especificamente, o Benfica já lhe deu a informação. É a mesma que eu tenho. A única diferença é que me disseram que tinham informado o Jorge Jesus que o jogador ontem era dado como curado, não é? E que o Jorge Jesus terá dado indicação para o experimentarem hoje meia parte, para ele ir recuperando e pelos vistos ser ilusionado outra vez, portanto ainda não estava bom, infelizmente. Isto é uma coisa. A segunda coisa é sobre as oportunidades que ele tem ou não tem na primeira equipa. E aí eu penso que lhe deviam ser dadas mais oportunidades, uma vez que se o Benfica tivesse a marcar e a jogar bem, aqueles dois avançados, sempre, tudo bem. Não estando e havendo outro avançado, não vejo razão para não darem oportunidades ao rapaz. Portanto, acho que devem dar oportunidades. Acho que o Jorge Jesus deve dar mais oportunidades. Ele tem-o levado para os jogos, mas não tem entrado. Na verdade, tem sido privilegiado mais até o Seferovic do que outro qualquer. Mas eu acho que o Ramos vai ter futuro no Benfica, se Deus quiser. Portanto, isto é uma questão de tempo, quer dizer... Mas estou convencido que o próprio Jesus vai acabar por lhe dar oportunidades. O Gonçalo vai ter mais oportunidades no Benfica, com certeza. Este caso específico hoje, que é o que a Mariana me perguntou, eu não vejo nenhum mistério nisso, pelos vistos da informação que eu tenho, exatamente a que você deu, somada apenas Foi dada ao facto... por fonte oficial do Benfica, sim. Somada apenas ao facto de me terem dito que o Jorge Jesus teve conhecimento e disse, então ponha-no meia parte a jogar para ir recuperando, se calhar quer utilizá-lo. Pronto, Jorge Jesus podia ter dito para o jogador viajar ainda para o Algarve para ser utilizado eventualmente ontem. Podia, mas achou que era melhor experimentar. Em vez disso, achou que era melhor ser utilizado no jogo da equipa B, que era Foi no o que dia me seguinte. explicaram, Mariana. Portanto, eu não tenho razões para não acreditar. E vou-lhe dizer mais, eu próprio acho que o Jorge Jesus lhe vai dar mais oportunidades. E também acho que ele, Gonçalo Ramos, merece mais oportunidades. Eu não vejo que o Gonçalo Ramos seja pior do que o Seferovic. Eu vejo que tem menos experiência, é um jovem, saiu agora da equipa. Mas quer dizer, nós temos que experimentar jovens, veja os do Sporting. Tem lá miúdos novíssimos e que já jogam ali como adultos. Portanto, e nós tivemos casos de jogadores que não se adaptaram à primeira equipa. Eu, aliás, queria dizer uma coisa, na sequência do que disse o Aníbal há bocadinho. Eu raramente dou razão ao Aníbal, como é público e notório, não é? Ele a mim não me dá vez nenhuma, portanto, eu às vezes ainda vou dando a ele. Mas há uma coisa que ele disse que tem razão. Às vezes os mídia exageram tanto nos elogios aos jogadores quando são jovens. E não é culpar os jornalistas, isto é mesmo assim, a vida é assim. A culpa foi do Benfica. Elogiam e tal, e pronto. E às vezes nem é dos clubes a culpa, porque os jogadores saem e parece que são... Bem, eu estou-me a lembrar, agora vou usar um exemplo de um do Porto, só para não ser do Benfica, ok? Não é mais nada. O Fábio esteve no Benfica e depois foi para o Porto. Que é um bom jogador, portanto, não, só para... Também era super, a maior cláusula, ainda era maior que a do João Félix e mais não sei o quê e tal. Bom, isto, obviamente, mexe com os jogadores. O único que eu vi não se estragar com tudo o que se disse foi o único, Mariana. Repare que nós tivemos um monte deles. O único que eu vi não ser nada afetado foi o João Félix. Não vi mais nenhum. Dou-te a minha palavra, todos os novos que eram experimentar. Até um que eu pensei que ia correr sempre bem, que espero que volte para o Benfica, que é o Florentino. Até o Florentino, que entrou muito bem no início, assim começa, para meio da época começam a sair notícias que ele era o Maquelele, que era este, que era aquele, e pronto, é inevitável. Os jogadores leem jornais. Sobre o Gonçalo Ramos, merecia mais oportunidades esta época, olhando para o que os avançados do Benfica têm feito, Aníbal? Mariana, eu fico estupefacto de ouvir o João a dizer publicamente: nós temos que experimentar. Será que nesta altura da época os benfiquistas querem que o Jorge Jesus ande a experimentar? Mas o João está a referir-se até ao longo da época toda, não só nestes resultados, não é? O João diz assim: o Sport tem lá uma série de miúdos a jogar, mas preparou-a para a época. Quer dizer, nós não podemos andar a experimentar. Mas o Benfica também preparou. Agora, a mim o que me admirava, e até já me admirou, é Jorge Jesus apostar em miúdos. Toda a gente sabe que Jorge Jesus
privilegia sempre a experiência, privilegia jogadores mais maduros. Mas até tem posto aliás, a jogar. O Benfica está com problemas no ataque. Tinha o ataque, faltava a defesa. Agora tem a defesa, falta o ataque. Depois faltava o meio campo, falta sempre qualquer coisa. E não sei quando é que vai ter uma equipe. Parece que não tem. Agora, o Benfica, com Jorge Jesus a opinar, emprestou Vinícius, que é um verdadeiro ponta de lança e tanta falta faria ao Benfica. E agora tem pontas de lança que põe-nos a jogar nas alas. Eles, em vez de estar na ponta da lança, descaem para as alas. Eu não sei o que é que o Jorge Jesus diz. Agora, o Gonçalo Ramos isso é outra coisa. é um miúdo, o Gonçalo Ramos é um miúdo, terá futuro. Eu não acredito que Jorge Jesus tem que ser muito pressionado para o pôr a jogar. Então, mas não és tu que André, qual é que é a tua opinião em relação ao Gonçalo Ramos? Há pouco estavas a realçar o investimento que o Benfica fez em avançados que neste momento não estão a render. Achas que fazia sentido da parte de Jorge Jesus apostar num jovem jogador com as características de Gonçalo Ramos? Mariana, eu vou fazer uma comparação que aparentemente é estranha, mas eu vou comparar o Gonçalo Ramos ao João Palhinha para dizer o que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer. O Sporting, no início da época, teve para deixar sair João Palhinha, apostou nele, acreditou nele e conseguiu ter um reforço em casa. Um reforço que já lá estava. O Gonçalo Ramos é um jogador fabuloso. Eu, como sportinguista, espero que ele não tenha sucesso no Benfica. Se me disserem que ele vai para o estrangeiro, bem, eu já lhe desejo o maior sucesso. Eu acho que a gestão de Gonçalo Ramos não tem sido a melhor. Eu não dou grande relevo a este episódio da lesão, ele é estranho, efetivamente, e é normal que sejamos chamados a comentá-lo, mas eu vou dar por boa a justificação que o Benfica deu, apesar de ser estranho. Mas sobre o Gonçalo Ramos, aquilo que eu quero dizer é que no momento em que... Agora sim, vamos lá esquecer os 100 milhões deste ano e os 60 ou 80 da época passada. Porque uma vez gasto o dinheiro, já não interessa, os jogadores já cá estão. Gonçalo Ramos, pelo menos, dado o déficit de rendimento do Darwin Núñez e do Seferovic e outros, pelo menos merecia ter uma oportunidade mais consistente. Porque repara, quando tu dizes e bem que teve 10 jogos, a verdade é que desses 10 jogos apenas em 3 foi titular e até conseguiu corresponder de certa forma, tirando um jogo que me lembro que lhe passou completamente ao lado. Nos outros 2 jogos, e porque eu tenho mesmo visto os jogos todos do Benfica, do Porto e do Sporting, nos outros 2 jogos o Gonçalo deu boas indicações. E portanto aquilo que me estranha, que me causa estranheza, é não se rentabilizar este jogador. E, no fundo, quando eu estava a fazer a comparação com o João Palhinha, não é comparar os dois jogadores, como é evidente, não tem comparação possível, é apenas para dizer que às vezes os melhores reforços estão cá dentro. E quando as coisas não estão a correr bem, uma coisa que o Benfica devia refletir era em experimentar soluções diferentes, não insistir no erro. Porque se nós fizermos sempre a mesma aposta, nós vamos ter sempre o mesmo resultado. Agora, eu sinceramente, eu sou sportinguista e quero ser campeão. Portanto, se o Benfica quer persistir nos erros que tem cometido, eu acho que eu e o Aníbal Pinto ficaremos descansados relativamente a isso. Temos também vários temas para falar. Eu vou pedir-vos aos 3 agora para serem um pouco mais curtos nas respostas, porque ainda temos várias questões para abordar sobre este jogo. Falta olhar também para os lances de arbitragem. O Benfica reclama penalti sobre Rafa aos 36 minutos. O avançado do Benfica cai na área num lance dividido com mancha. Rafa fica no relevado a protestar, mas o árbitro Hugo Miguel e o vídeo-árbitro Vasco Santos mandam seguir. Foi prejudicado o Benfica neste lance, João? Eu acho que sim, eu acho que foi penalti. Aliás, é uma jogada interessante porque é muito parecida com uma jogada que houve, julgo que foi sobre o Marega também, que não passou aqui, mas que é igualzinho. Metem-lhe o pé por trás na perna e deitam o jogador ao chão. Igualzinho a jogada. André, há motivo para penalti ou não? Não tenho a certeza, Mariana. Este é um lance que me custa formar a opinião, porque eu acho que o Rafa se aproveita. Há contacto, mas eu acho que o Rafa se aproveita. Pela primeira vez eu não vou dar uma opinião contundente, porque aceitaria qualquer solução. Qual é que é a tua opinião, Aníbal? Não há penalti nenhum. Mancha ganha à frente, o Rafa aproveita-se do toque, é absolutamente claro. E a maioria dos comentadores especialistas da arbitragem dizem isso. Não há penalti. O Benfica não tem razão nenhuma. Deixa-me só uma coisa. Eu ouço falar no Benfica neste jogo, ninguém fala no Farense. O Farense e Jorge Costa estão de parabéns. Aliás, bem-vindo Jorge Costa. Eu só estou a dar os parabéns porque está lá o Jorge Costa. Não é? Exatamente, bem-vindo Jorge Costa, de volta ao futebol. Tantas alegrias me deu no futebol com o Porto. O Farense fez um jogo fantástico. Olha, então vou dizer. E sobre a questão dos penaltis, porque o Benfica publicamente critica a não marcação de penaltis. Jorge Jesus queixou-se deste lance e o Benfica já por várias vezes na publicação digital tem-se queixado desse capítulo. Tem motivos para isso? Primeiro, eu acho que o Farense de facto jogou bem, mas o Farense, na minha opinião, na primeira volta na Luz, foi a equipa que jogou melhor.
O Benfica viu-se grego para ganhar. Ganhou 3-2 de aflitos ao Farense. Okay? Portanto, Gamado. eu não estava à espera de um mau Farense. Estava à espera de um bom Farense. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. Só não sofreu golos com o Benfica. Segundo ponto. Nesta jogada, eu acho que o Rafa vai ao chão porque este jogador lhe mete a perna por trás. E, portanto, acho que é penalti. Se metesse pela frente, aquele ia ao chão. Agora, por quero trás... que eu lhe diga, se o Rafa vestisse de azul e branco a riscas, isto aqui eram 2 penaltis. Olha, no Marega João, não foi. mas isso tem uma razão de Há ser. meia hora atrás não foi no Marega. João, não é mas há penalti nenhum. Pá. João, há uma coisa que a gente tem que ter atenção. Há 2 coisas infinitas no mundo. Uma é o universo e os outros são os penaltis para o Porto. E eu sobre os penaltis para o Porto não tenho a certeza. E achas, André, que no caso do Benfica tem motivos de queixa em relação aos penaltis no campeonato? Mariana, no último jogo que teve, neste jogo acho que não houve penaltis nenhuns. Os lances, temos pouco tempo e eu vou tentar ajudar a ser sintético. Acho que nem o Farense nem o Benfica têm razão de queixa desta arbitragem. Eu acho que sim. Eu acho que no último jogo ficou um penalti por marcar sobre o Vertonghen. É estranho o Benfica ter 0 penaltis, confesso que é muito estranho. E o Francisco Conceição ter 2 em 44 minutos, como já disse. Mas neste jogo em particular, acho que o Benfica só se pode queixar de uma coisa, é de si próprio. Há também já uma reação da parte do Sporting, Aníbal, sobre esta questão dos penaltis. O diretor de comunicação do Sporting já reagiu e diz que o Porto tem penaltis em 60% dos jogos e por isso acha que o Porto está a ser beneficiado neste capítulo. Como é que reage? Reage, que acho uma estupidez e queria que ele me dissesse quais são os penaltis que não são penalti. Marega. A história, Marega o mundo contra o de Marítimo. estatísticas Marega. e de factos. Marega. Esta história de dizer, tem muitos e fora os que não marcaram. O que eu quero é que o André e o diretor de comunicação de Sport me indique penaltis a favor do Porto que não sejam penaltis. Marega contra o Marítimo, é já um. Depois dou-te já outro. Naquele jogo onde tu falhaste um penalti, por acaso até teve curiosidade, porque falhaste o penalti que foi penalti e converteste um penalti que não era penalti em lado nenhum do mundo. Mas enfim, Aníbal, não temos mais tempo, senão tínhamos de estar aqui o tempo todo a explicar-te isso e portanto fica só com O 2 Porto exemplos. tem sido espoliado de penaltis, isso tem sido Pediste-me marcado, seu penalti. Hoje não era Aníbal. penalti? Aníbal, pediste-me Hoje era penalti e eu ou não, dei-te sobre 2. Francisco Conceição? Aníbal, Era pediste-me penalti, vai dizer ao teu diretor de comunicação pediste-me um que leia a e eu dei-te 2. estatística. Aníbal, pediste-me um e eu dei-te 2. Mas não é João, verdade. é por causa das arbitragens que o Benfica está neste momento em quarto lugar? Não, mas é que nem pensar nisso. Isso até é ofensivo quase. Vamos lá ver, o Benfica tem tido uma época desastrosa e está onde está porque na maior parte dos jogos tem jogado mal. Quer dizer, não vale a pena andar a iludir a realidade. Agora, este é um ponto. O outro ponto é o que o André dizia. Bem, é estranho não ter nunca penaltis. Quer dizer, até, por exemplo, nas competições europeias tem penaltis. E depois eu no outro dia também fui à Liga ver quantos ataques tinha o Benfica. O Benfica, à Federação, já nem me lembro. Santa Aliança. Epá, Santa Aliança passada. O Aníbal dizia que o Benfica não atacava, por isso é que não tinha penaltis. Claro, não entra na área. Sabes quantos ataques tinha o Benfica? Mas não é dentro da área. Nada, então, o Benfica tinha exatamente a mesma estatística que o Porto, tinha menos 5 ou menos 10 no campeonato todo. Uma coisa. Portanto, tu queres comparar o jogo do Porto Portanto, estás a ver, André. e o jogo do Benfica? Tu queres comparar? Não, enquanto estás com os óculos azuis, não comparo nada contigo. Exatamente. Tu tens que ver futebol. Não compara Santa nada. Aliança passava. Vamos ao outro, Mariana. Está esclarecido. Agora, o Farense, há um penalti no Nuno Tomás que é gamado. Que ele nem joga a bola. Mas qual E penalti? agride e Se este não é penalti, É o também lance que não é. vamos ver a seguir. É o lance que vamos ver agora. O Farense queixa-se de um penalti por assinalar aos 50 minutos. Nuno Tavares atinge Licá na área do Benfica. Os jogadores do Farense pedem penalti, mas o árbitro e o vídeo-árbitro consideram que não há falta do defesa do Benfica. Para ti foi beneficiado o Benfica neste lance? Claro Aníbal? que foi. O Nuno Tavares não joga a bola, nem sequer olha para a bola e atinge. Nem sequer olha para a bola, estava a olhar para a bola, depois é que ficou de A bola volta. passa-lhe a meio metro. A preocupação dele foi não deixar o Licá controlar a bola, não toca na bola, o Licá ia controlar a bola e atinge o Licá. Olha ali, na cara e no ombro. Isto dentro da grande área é penalti, claro. E quem reclamou do Vertonghen, levaste com um pau. Este levou com um pau. Para mim, levou com o Nuno Tavares. Queres que eu te diga? Isto para mim, eu no jogo de corrida achei que não era. Passou Sim, agora já viste que é penalti. Quando vi na repetição, achei que era penalti também. Então diz que é penalti. Achas que o Benfica foi beneficiado neste lance com o Nuno Foi Tavares? beneficiado deste e prejudicado no do Rafa. Bom. André, qual é que é a tua opinião neste lance? Há falta ou não?
Eu achei que eram os dois penaltis. Mariana, considero que este árbitro e este VAR estão de parabéns. Tiveram uma árbitro. Criticamos quando é de criticar e elogiamos quando é de elogiar. Não há penalti nenhum. É um lance normal e o Benfica não tem razão de queixo e o Farense também não. E o Bertolger era penalti. Também no mundo dos óculos, não. Põe-me a lentes de contacto. Mas ele dá-lhe ali com o... Claro que Achas dá. que este lance é comparável com o de Vertonghen? E este é mais grave que o de Vertonghen. Até porque, repara, o Nuno Tavares está É mais grave que completamente... o queixo do outro é do Está Benfica. muito mais. Portanto, partir o queixo a um jogador do Benfica é menos o Nuno grave do Tavares que... não joga a bola. O Aníbal faz que é que uma se pode confusão. dizer É que ao o futebol é Aníbal um jogo quando de ele diz estas contacto. coisas? A questão Nada. não é haver contacto ou não. O futebol é um jogo de contacto. A questão é se há penalti ou não. E neste caso não há penalti. Aliás, para ti é jogo de handball. Metes golos com a mão. Está calado, pá. Esse para ti também não fez diferença. Nós ganhámos por 1-0. Olha, e tu mentiste. E tu mentiste. Aníbal. Pede desculpa aos espectadores. Dá-te contente. Nesse jogo não ficou 2-0. Aníbal, dá-te Ficou por 2-1. contente. Aníbal, dá-te por Sabias? contente. Que hoje tiveste Disseste há 3 pouco prendas. ficou 2-0 e que era Aníbal, indiferente. Aníbal, tal O gol como ao com a mão menino ficou Jesus. 2-1. Tal Se não como ao fosse o menino gol, Jesus. ficava 1-1, tinha menos Aníbal, 2 tal pontos. como ao menino Jesus, hoje tiveste 3 prendas. Tiveste o Corona a poder jogar contra o Sporting, tiveste o Manafá a poder jogar estás contra o com medo, Sporting Corona? e ainda tiveste a estrelinha. Vai-te partir todo. Acho que deve estar contente, foi um dia cheio de prendas. André, e, portanto, já pediste desculpa aos espectadores pelo teu engano? Quando meteste o gol com a mão não ficou 2-0, ficou 2-1. E portanto teve influência direta no resultado. Olha, eu estou farto Ali a aqui. cartilha, emenda a cartilha, diz lá a quem te manda a Olha, cartilha. André, há que uma coisa- prenda. ainda André. faço eu, Aníbal. André, há faço uma eu à coisa mão. que eu te vou dizer, olha. 2-1. Há uma coisa que eu te vou dizer, André, é que esta arbitragem foi a primeira vez que eu vi uma arbitragem num jogo do Benfica que me lembre que mesmo discordando eu das marcações Olha dos ali. penaltis, eu acho que a arbitragem não foi má neste jogo. Não foi, acho não, que foi não uma boa foi, não arbitragem. Não foi como no jogo do Sporting, de uma forma como o geral. jogo do Acho que os jogadores Sporting também teve uma facilitaram, boa para dizer a arbitragem. verdade. Como o jogo Como do é que o Sporting, VAR aliás, não também vê teve. esse penalti do Nuno Tavares? Não sei, também não viu o do Rafa, o que é que é? Mas é um bocado diferente. Não me parece, parece-me um lance normal. É normal, é. Não, isto ele dá-lhe uma cotovelada ali. Pronto, está bem, então, mas isto é... Pode cada ser um de sem nós querer. tem- Sabes o que é que eu li? João, cada um- Sem é assim, querer. eu Não, vejo não, as sério, coisas... eu vou dizer, porque eu li que... Eu não sabia também, eu, de vez em quando, as interpretações das leis são... tu é que és advogado, pá. Eu, Exatamente. estou a dizer, Subjetivo, eu leio mas é- aquilo, para mim é literal, não é? Pronto. Não, é tudo Mas subjetivo. A interpretação que eles fazem é, se os jogadores não estão João, a olhar nossa para a bola- realização está também aqui a destacar um momento que é a forma como o Pizzi reage quando acontece o lance dividido entre Nuno Tavares e entre Licá na área. E vemos a reação de Pizzi, que estava na zona de aquecimento, está ali perto e faz ali uma expressão quando um momento acontece. Que leitura é que fazes da expressão de Pizzi? Ouça, a Mariana, a mesma que eu tive, o Pizzi deve ter tido a sensação de que podiam marcar penalti. Parece fazer um jogar, não é? Porque parece, não se vê bem, mas quer dizer, é indiferente. Ouça lá, uma pessoa que seja séria olha para aquele lance e diz aquilo tanto pode. Quer dizer, aquilo pode ser penalti, como é evidente. Então, se Se ele for dá- séria, diz é penalti. Se for meio sério, diz pode ser penalti. Como é que vês ali a reação do Pizzi? Olha lá, tu- Até se arrepiou o Olha lá, Pizzi tu a ouviste o que eu dizer disse? se eu não marco este penalti, não sei quando é que vai. Olha lá, tu Até és se arrepiou o tu és Pizzi seguro, com o Nuno ouviste o que eu Tavares. disse? O que é que eu disse? É penalti. O que é que eu disse? Estavas a dizer Não, pode marcar penalti. A Mariana me perguntou o que é que eu disse. O Benfica nem com gamanço lá vai. Não, o Benfica, coitado, é sempre gamado. É pá. gamado, sempre não. Aqui gamado. foi beneficiado. Eu já estou a usar os Aqui teus foi termos. beneficiado. O Eu não sei Farense como é que tu merecia tens, eu ganhar. não sei como é que tu tens o tupete. Epá, eu agora já ando aqui, já estou tomar nota, já estou a João, isso apontar os dá-lhe, Estás a João, nomes. aprender. dá-lhe, João, dá-lhe com o tapete. Epá, eu tenho apontado os termos todos que ele usa para a gente Santa saber. Aliança, eu tenho Santa uma... Aliança. Oh, João, eu queria dizer uma coisa que é, o Aníbal não raras vezes acusa-nos de ter cartilha. Eu sei que tu tens uma cartilha que é a que tu fazes, como eu tenho uma cartilha que é a que eu faço, mas eu quero-te explicar porque é que o Aníbal não tem cartilha. Porque aquilo que disseram ao Aníbal foi, tu vais ao programa e dizes sempre que é penalti para o Porto. E portanto não precisa de cartilha, Ele tem uma porque a cartilha instrução já única vem que serve dada. para- serve Aliás, para ninguém. eu não vou preciso de cartilha, que tenho fazer uma óculos. contagem, Tu João. tinhas que comprar os óculos. Eu vou fazer uma contagem e eu temo que o Porto, apesar de já ter tido estes 12 penaltis, na verdade, desportiva Aníbal Pinto Olha, teria tido e o Otávio 120 no Santa penaltis. Clara, e dois do Marega que não foram marcados. Queres que diga mais quantos não foram marcados? Diz lá ao teu diretor de comunicação que aprenda a fazer contas e estatísticas. O dia em que o Aníbal se vai sentir Estávamos confortável a com as falar regras do do penalti jogo, de Nuno é o Tavares, dia não em te que os interessa. jogos... Santa Aliança. Eu vou-te fazer uma proposta, é que os jogos comecem sempre com um penalti para o Porto. A bola, em vez de ir ao meio campo, começa com um penalti para o Eu Porto. gostava, Por via André, das eu dúvidas, e gostava depois o que jogo contra o segue normal. Sporting fosse logo penalti. Exatamente, o jogo começa e é logo penalti. Aliás, Sobre vamos o chamar, clássico, vamos vamos ter a chamar a lei oportunidade Aníbal de se Pinto. falar.
Vamos agora olhar também para a contestação a Luís Filipe Vieira. O movimento Rua Vieira marcou um buzinão para contestar a direção do Benfica. O protesto está marcado para a próxima quarta-feira na rotunda Cosme Damião. O buzina eleições, mas perdeu ou não capital desde as eleições, Luís Filipe Vieira? Eu acho que toda a gente que é eleita, seja político ou seja presidente de um clube, ganha e perde capital consoante os resultados, consoante a forma como as coisas correm. E depois as pessoas têm formas de se expressar. Eu acho que esta forma até foi bastante criativa. O que é que lhe digo? Aqui dizem que ganhou capital. É o Vieira cifrão. Eu acho que aqui não perdeu capital. Por acaso não é um cifrão, é o símbolo do euro. Que lá está. Não é? Mas no meu tempo era o cifrão. Então é o euro. Cifrão é mais lá para os lados dele. É o Vieira. Já me é os benfiquistas que dizem. Já me teste água. Sabes que eu sou do tempo de Eu acho bastante criativo. E descontos. Acho bastante criativo, mas vou-te dizer uma coisa. É engraçado. Mas não fala no Porto, fala no Vieira. Não, o Porto não tem como. O Porto... o buzinão é para o Vieira, não é para o Porto. É para o Vieira. Tu vais ao buzinão? Vais ao buzinão? Não. Eu se estivesse cá ia, pá, mas tenho que ir para o Porto. Não, mas tens razão em ir, pá. Eu percebo que as pessoas do Porto vão ao buzinão, pá. Mariana, eu acho que o Vieira tem um lugar em risco se não arrumar a casa. E acho de forma muito clara. O Vieira, no fim da época, tem que tomar uma decisão. Ele não tem dinheiro para despedir Jesus. Se realmente não arruma a casa... Diz o Aníbal. E se o Jesus não dá a volta, eu não sei qual é que vai ser a solução dele. Ele já está a convidar Jesus para ir embora. Eu não acredito que o Jesus faça os milhões que estão em cima da mesa e tem que pensar nele e na família, tenha um contrato e os contratos são para honrar. E quando não são, reindemniza-se. É isso que dizem as regras do Código Civil e bem, já vem do tempo do direito romano. E, portanto... O Vieira está a ficar muito aflito. Ganhou as eleições, é verdade, com fita azul e com aquelas coisas que a gente comentou lá naquelas caixas, meias abertas, meias fechadas. Agora, isto não dura sempre. E o Vieira, as pessoas têm que se lembrar de uma coisa. É lá, o Pinto da Costa perdeu 4 campeonatos. O Vieira, ao contrário do que diz o João, não mostrou as cartas. Quem votou no Vieira acreditou na campanha que o Vieira e Jesus fizeram, iam jogar o triplo, iam arrasar, corriam o risco de ser campeões europeus, disse o Vieira. É com esta basófia que ganhou as eleições. E não cumpriu, tem que mostrar resultados e tem que pôr o lugar à disposição. O Vieira não disse que ia jogar o triplo, foi o Jesus que disse que ia jogar o triplo. Disse que se arriscava a ser campeão da Europa. Já deve estar mais que arrependido, porque ninguém o mandou andar a criar expectativas altas. Mandou o Vieira, se calhar. Há uma coisa, não, isso não acredito. Agora vou-te dizer uma coisa. Não acredita? Não acredito. O que é que foi aquilo a parar? Até taças de cartão, o homem foi a 2 finais e perdeu as 2 finais. Deixa-me acabar que eu vou dizer uma coisa. O Vieira... Sim, o Vieira tem que pensar em deixar não disse isso, mas o Jesus, ao dizer uma coisa dessas, deu cabo da época toda, uma razão simples. Eu disse aqui no primeiro programa em que vim para cá, no primeiro logo, eu disse, a gestão de expectativas é tão importante como a gestão do resto. Ao pôr as expectativas ali. E depois eu disse aqui uma coisa no primeiro programa. Corria ao risco de ser campeão, ganhar a Liga eu dos sei o que é que ele Campeões. disse. Um conjunto de bons jogadores. Por muito que tu podias comprar 10 jogadores fantásticos. Peço Não sejas fazem rápido uma para boa ouvir equipa. também o André. Peço desculpa. Mais ao buzinão! Não fazem uma boa Mais equipa. ao buzinão! André, Não afinal, posso, tenho uma reunião o a essa projeto com o qual Luís Filipe Vieira ganha estas eleições é ou não, neste momento, já um projeto falhado? Mariana, eu tenho muita dificuldade em atribuir já a Luís Filipe Vieira um projeto falhado, mas há uma coisa que é certa. Luís Filipe Vieira ganhou estas eleições porque voltou a fazer sonhar os sócios do Benfica. E neste momento os sócios despertaram para um pesadelo. E isto é factual. Portanto, toda a narrativa que foi montada do Cavani, dos milhões, da grandeza, eu aqui lamento, mas eu tenho que subscrever aquilo que... Aliás, eu ia dizer que tenho que subscrever o que o Aníbal Pinto diz, mas a verdade é que aquilo que eu digo, aquilo que o Aníbal Pinto diz e aquilo que o Noronha Lopes e os seus apoiantes dizem, não é muito diferente. É que no Benfica passou-se a dar prevalência ao negócio. Eu aqui não estou a falar de ilegitimidade, estou a falar do negócio do ponto de vista legítimo e a deteriorar... Vocês fazem um mau serviço ao Noronha Lopes. Estão sempre a defender o Noronha Lopes. Não é uma questão... O Sporting só fala no Noronha Lopes. João, eu não estou a defender... Há mais gente no Benfica que não está... Eu falei no cifrão, eu não estou a defender o Noronha Lopes. Eu estou a dizer não, que... tu defendes sempre, pá. Não é a primeira nem a segunda vez. Não tenho que defender ninguém. Eu quero dizer que o Noronha Lopes não é do Sporting, é do Benfica. Pá. Eu só ataco e defendo o Frederico Varandas e critico quando acho que devo criticar e elogio quando acho que o devo elogiar.
Os teus presidentes é um problema que é com o Benfica. Mas como a Mariana me colocou a questão, eu acho que é muito simples. Aquilo que aconteceu é que Luís Filipe Vieira foi o homem que reergueu o Benfica. Mas nos últimos anos as coisas não têm corrido bem a Luís Filipe Vieira e ele sentiu a necessidade de fazer sonhar os adeptos do Benfica. E aquilo que está a acontecer é que afinal não é um sonho, é um pesadelo. Agora, há uma coisa na vida que é muitas vezes aquilo que nos faz ganhar é aquilo que depois acaba por nos fazer perder. E Luís Filipe Vieira aumentou tanto a fasquia, porque, João, desculpa, eu não acredito que Jorge... Tu tens razão quando dizes que foi Jesus quem disse aquilo e não foi Vieira. Mas tu me disseres... Mas a mim não tens que me pedir desculpa, pá. Mas se tu me disseres, João, se tu me disseres... Acho que é um erro colossal. Do tamanho, João, eu ia dizer da Torre dos Clérigos, mas não é do tamanho da Torre Eiffel. Se tu me disseres que o Jorge Jesus disse aquilo sem estar articulado com o Luís Filipe Vieira, eu digo-te, eu não acredito. E, portanto, esta comunicação que foi feita... Então conheces mal o Benfica, pá. Não. Eu conheço mesmo mal o Benfica e também não tenho vontade de ser licenciado no Benfica. E em comunicação, bem diferente é neste momento a situação do Sporting, com uma comunicação que tem sido sempre a mesma, João, a de não assumir a candidatura ao título, mas com uma equipa que continua imparável. Há forma de parar o Sporting neste campeonato ou não? Não, neste momento eu acho que já não há. Eu acho que foi como eu disse outra vez, só se emigrarem todos e não jogarem o resto dos jogos. De resto, acho que não há maneira de os parar. O Sporting fez o contrário do Benfica, entrou com expectativas baixas e tem vindo a superar as expectativas. Portanto, desse ponto de vista, teve uma gestão mais acertada e também é preciso ter sorte. E o Sporting tem tido isso tudo. Portanto, intimida o Sporting à entrada para o Clássico, Aníbal? Mariana, a entrada para o Clássico não intimida. 10 pontos de adianto intimida. Portanto, vamos ver no sábado se o Porto não ganhar, a época está entregue. Se o Porto ganhar, e espero que isso assim aconteça, acho que o Porto vai entrar mais cansado, mais desgastado, mais pressionado, com tudo a seu desfavor. Mas o Porto é o Porto e há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Este Porto tem equipe para ganhar ao Sporting de mão no bolso. Portanto, esteja no dia 5. E esta equipa do Sporting mostra, André, a cada jogo que passa, que é uma equipa também, apesar da juventude, cada vez mais madura e com as ideias do treinador bem vincadas? Mariana, é muito simples. O Sporting teve um condão que já ninguém se lembra. Foi o ano passado, numa altura má, trazer Rubén Amorim e dar-lhe tempo para trabalhar. Porque isto sem realmente... pagar! Isto realmente sem pagar, esse é que foi o condão. E eu quero dizer o seguinte, no próximo sábado, no jogo contra o Porto, o Sporting não tem nada a perder, mas o Porto tem tudo a perder. Tem um jogo a perder! E ainda assim, sabendo que o Sporting a única coisa que pode perder é passar de 10 para 7 pontos e o Porto pode entregar o campeonato, eu estou convencido, eu acho que ouvi mal, porque eu pareceu-me ouvir o Aníbal dizer que o Porto tem equipa para ganhar ao Sporting com uma mão no bolso, e se foi isso que eu ouvi, o melhor é tirar... Não é com as duas, não desequilibra. Se eu ouvi bem, o representante do clube que vem 10 pontos atrás do Sporting devia ter mais humildade, porque eu tenho mantido a humildade e quero-te dizer que o melhor mesmo é tirar a mão no bolso, porque é verdade que o Porto tem equipa para ganhar ao Sporting. E cá estaremos também para falar sobre o Clássico na próxima segunda-feira, mas antes convido-vos a olhar para a Liga Italiana, porque mais uma vez Cristiano Ronaldo esteve em destaque, bisou na vitória da Juventus sobre o Crotone por 3-0.